Olá, aqui é a Gabriela, Gabriela.sistêmica. Você tem a página aqui no Instagram, no YouTube. No link da bio do Instagram tem contato para o WhatsApp, contato direto para tirar informações. E também tem um grupo do WhatsApp onde você recebe alguns conteúdos e também avisos de quando terá grupo de sistêmica e outros eventos que vamos participando. E ontem aconteceu o grupo sistêmico presencial na Clínica Essência, aqui em Canasvieiras, em Florianópolis. Foi um grupo riquíssimo. Eu facilitei 3 constelações e hoje eu quero falar nesse vídeo sobre essa questão aqui, a lente que a gente olha o mundo. Então, o autoconhecimento, ele traz uma possibilidade de nós limparmos a lente com a qual nós utilizamos para enxergar o mundo. Porque o mundo que nós vemos, o nosso entorno, ele é um reflexo do nosso interno. Então, aquilo que nós temos interiormente está refletindo ao nosso redor, através das relações, através do que atraímos. É o famoso inconsciente que nos move. E a constelação familiar é uma terapia breve que trabalha muito com o inconsciente que nos move. Ontem, nas 3 constelações que eu facilitei, no grupo presencial que aconteceu aqui em Florianópolis, na Clínica Essência, em Canasvieiras, ficou muito claro o quanto nós somos movidos por conteúdos inconscientes. E 2 tipos de conteúdos apareceram muito. Primeiro, conteúdos da criança interna, da nossa criança mesmo, do que nos aconteceu na infância, na pré-adolescência, e conteúdos da nossa ancestralidade. Então veja que o primeiro conteúdo sobre a criança interna, e é bem legal a gente parar para pensar nisso, naquilo que nos aconteceu na infância, a nossa perspectiva, o nosso olhar, a nossa lente enquanto criança, muitas vezes nos leva para aquele sentimento de culpa. A criança pensa que é culpa dela, o que está acontecendo em volta ou o que aconteceu, o trauma que aconteceu. Sabe que eu nos meus trabalhos de criança interna, nesse autoconhecimento que eu venho buscando, eu resgatei memórias que eu tinha com uma professora de balé que eu tive, muito abusiva. E na minha cidade ela era uma professora muito famosa. E a minha mãe me colocou para fazer aula de balé lá. E hoje eu percebo quanto aquela pessoa era abusiva ao lidar com crianças. E veja que eu, na época, eu me sentia culpada por aquelas situações. Não só eu, as situações que eu assistia comigo e com minhas colegas de balé. Crianças de 4, 5, 6, 7, 8. Pré-adolescentes. E eu nunca contei isso para meus pais, o que acontecia lá, porque eu não sabia que aquilo era abuso. E a criança se sente culpada por aquelas situações. Então ontem também tivemos um caso de uma constelação que a criança paralisada num fato porque ela guardou e ela se sentia culpada pelo acontecido. Além de todas as dores que ela vem carregando, ela ainda carregava a culpa. Então, que importante é se permitir uma terapia breve, como a da constelação familiar, que não substitui um outro tipo de terapia, com um psicólogo, com um psiquiatra, ou qualquer outra terapia que você busque, uma terapia contínua. Mas a constelação familiar, ela vai pensar algo ali que está no seu campo informacional, que está pressionando o seu viver.
Uma outra constelação que apareceu bastante é o quanto nós temos ainda, nós carregamos questões do nosso paterno ou do nosso materno, questões do nosso pai, questões da nossa mãe. A segunda constelação mostrou a pessoa, ela carregava uma questão do pai. O pai não olhou para o seu pai, que era o avô dela, e o avô também não tinha uma conexão com o bisavô, e assim por diante. Então, isso é uma informação que vem vindo no lado paterno dela e que tira a força do pai, que o pai aparece no campo sistêmico sentado. E o pai, para nós, é a força, é a coragem, é a concentração, é o foco, é o ter uma meta, é você conseguir realizar suas coisas sem se deixar inebriar e se atingir por tanta informação. Então, aquelas questões de TDAH, falta de concentração, até ansiedade, apreensão, né, medos, pode estar relacionada aos assuntos da ancestralidade paterna, e nessa constelação estava muito associado a isso. Então ela veio trabalhar, essa pessoa veio trabalhar questões emocionais, instabilidade emocional, e aparece sentado no campo dela o pai sentado, né, sem força. Quando um representante no campo sistêmico está sentado, significa que ele está sem força. Então, muito incrível. Então, ela pôde trabalhar isso, perceber que ela precisa trabalhar essa conexão do pai, entregar, deixar com o pai as questões dele, né? A gente trabalha frases como: papai, por favor, olhe para o vovô, né? Isso é muito pesado para que eu carregue. Então, foi um dos assuntos que apareceu nessa segunda constelação. E nessa segunda constelação, o tema inicial era o relacionamento. E aí ela pode perceber que o relacionamento dela com outra pessoa tá tudo ok. Mas o que tá entre eles? O que precisa ser resolvido ali e que tá prejudicando o relacionamento? São as questões dela. Só as questões dela, que ela precisa trabalhar, que ela tem que dar conta para não reproduzir no relacionamento, porque a gente tem uma tendência de projetar nos relacionamentos as nossas questões internas, que nós precisamos trabalhar, como a nossa criança interna, a nossa relação com os nossos pais, os ruídos da nossa ancestralidade. Então eles vêm e nós vamos projetando nas nossas relações, esperando que os outros, às vezes, silenciem isso para nós. E às vezes é muito difícil, né? Então ali também veio muito legal nessa segunda constelação, o quanto é importante nós darmos conta dos nossos conteúdos emocionais para que a gente não projete nas relações. E a terceira constelação foi muito interessante, porque nós trabalhamos bem a questão do feminino, né? Então essa pessoa veio com uma questão de saúde mesmo, uma questão relacionada ao seu útero, né? Questão hormonal, não consegue encontrar um tratamento adequado para suas questões relacionadas ao útero. Então, quando a gente vai trabalhar isso no campo sistêmico, essas relações que tem a ver muito com nós mulheres, com a nossa menstruação, com a chegada da pré-menopausa, com tudo isso, então nós precisamos ter a consciência de que essas questões também estão relacionadas com questões da nossa mãe, da nossa ancestralidade feminina. Então, o que se verificou aí? Dores da mãe, que a mãe olhava para dores lá da família dela de origem, e talvez ela não pôde ter uma conexão tão legal com os filhos, porque ela estava olhando para trás. Também a mãe tinha mortes, né, perdas lá na avó, perdas de filhos na avó,
perdas de filhos da mãe, e a própria pessoa se constelando também tinha abortos espontâneos que ela não sabia, que o campo sistêmico revela. Então, todo o ruído do útero, as questões uterinas das mulheres, podem também estar relacionados aos abortos que aconteceram na ancestralidade feminina, que aconteceram consigo e que nós não sabemos porque nós menstruamos todo mês. E muitas vezes aquela menstruação, que às vezes é um pouco mais intensa, que é um pouco mais dolorida, pode ser um aborto. E os abortos, na sistêmica, nós precisamos dar um lugar. Não interessa se esse aborto foi espontâneo ou foi provocado. São filhos. E eles precisam ter um lugar no sistema. Então é muito lindo numa constelação familiar em grupo, quando a gente consegue, e também na individual, quando essa questão surge e a gente consegue parar um instante e dar um lugar para esses abortos, né? Para que o nosso útero, para que as nossas questões femininas sejam silenciadas, porque tudo se inclui. Então foi tão interessante nessa constelação que eu coloquei um representante para o útero, e o útero queria ficar grudadinho com essa pessoa que veio constelar, né? E ela até está estudando a possibilidade da retirada do útero. O tamanho são os sintomas, as questões que ela tem que olhar. E talvez depois, então, eu pedi que ela me desse um feedback daqui a um tempo do que aconteceu, do desenrolar disso, né? Do fato dela ter feito uma constelação, ter silenciado o útero, porque a constelação se encerrou com o útero calmo, tranquilo do lado dela, então demonstrando que ela de fato conseguiu dar um lugar para aqueles abortos e para aquelas dores que vinham da sua mãe, da sua avó, da sua bisavó. Então foi muito bonito. E por fim, nessa mesma constelação, uma questão que surgiu muito interessante foi a questão de quando um casal, e se repetiu também, né, um assunto que aconteceu na segunda constelação se repetiu na terceira constelação. Que importante que é o casal ele se trabalhar as suas questões, né, do quanto e muitas vezes o fato da pessoa não ter integrado a família paterna e a família materna em si, ter resolvido esses ruídos que possam ter com seu pai, com a sua mãe, da relação que existiu, dos traumas da infância, o quanto isso vem para o relacionamento e interfere, né, na relação. Ali também, no campo sistêmico, existe um casal em afinidade, lado a lado, tá tudo tranquilo entre eles, assim, mas o que está precisando, o que está faltando? O trabalho do parceiro em relação à sua família. E isso vai aliviar o campo, isso vai aliviar o campo dos filhos que eles têm. Então, que importante que é esse olhar sistêmico para as nossas questões. Esse olhar com uma lente, essa perspectiva, essa terapia breve que nos faz limpar a lente com a qual a gente observa o mundo. Então foi muito bonito, muito rico. Você que mora aqui em Florianópolis ou tá que de vez em quando passa por aqui, tem o link na bio do grupo sistêmico onde você pode fazer parte no WhatsApp, e ali eu aviso sobre os grupos, ou simplesmente cadastrar o seu telefone, o seu contato, para que eu mande um aviso para você ser avisado, né? Que eu mande um aviso, um alerta. Ó, teremos grupo presencial, teremos trabalho online, teremos qualquer mudança, qualquer evento que se faça de constelação familiar no qual eu atuo como facilitadora. Então, um grande obrigado à Clínica Essência, que tem sede aqui em Canasvieiras, em Florianópolis, um espaço lindo. A Clínica Essência trabalha também com medicinas integrativas, medicina e terapias integrativas. Então, por isso que os grupos de constelação também acontecem ali. E eu atendo presencialmente ali também. Então,
esse vídeo, esse bate-papo online se encerra por aqui, mas quem está aqui na sala, quiser falar alguma coisa, deixar um comentário, falar de alguma situação, fazer alguma pergunta, pode falar, pode... o Lavani, tudo... tem dificuldade em relacionamentos. Então, a nossa dificuldade em se relacionar começa no nosso relacionamento com a mãe, com o pai, principalmente com a mãe. Quando nós temos muita dificuldade de relacionamento, de manter relacionamento, de dar e receber nas relações, pode estar relacionado à nossa conexão com a mãe. Aqui temos a Márcia, pede uma dúvida sobre trabalho. Não encontro um trabalho que me agrade. Não encontro um trabalho que me agrade. Então, primeiro descobrir aí dentro de ti o que te agrada. E o que nos agrada, o que nos dá prazer fazer. Muitas vezes está ligado à nossa criatividade, à nossa essência, isso tudo está na nossa criança. Então, do que a tua criança gostava quando era pequena de fazer, de brincar, se ela tinha sonhos, resgata isso aí. Segundo, o nosso trabalho está relacionado ao nosso servir. Então, o servir nós aprendemos com a nossa mãe. E a mãe é quem nos serve a primeira pessoa que nos serve na vida. Depois o pai, que também contribuiu para a nossa existência. Mas a mãe tem aquela relação do útero, que nos nutriu, que nos carregou. Ela passou pelo parto. O parto, às vezes, coloca a mãe em risco de morte. Então, o servir da mãe é muito importante. Então, como é que é essa tua relação com a mãe? Né? Às vezes a pessoa, mas eu me dou bem com a minha mãe, nananana, mas assim, é uma forma inconsciente, a nossa relação inconsciente com a nossa mãe e também com o nosso pai, né? Porque o trabalho também é o pai, é o ir para a vida, é buscar as oportunidades, é estar ativo, com coragem, né? Então é o pai também. Então eu te recomendo uma constelação para ver essa questão, né? Para você se encontrar mais no lado profissional. Isso é importante também para o seu crescimento pessoal. Mais alguma dúvida? Deixa eu ver aqui para baixo se tem mais alguma coisinha. Não? Então é isso, para esse vídeo não ficar muito longo também. Foi um prazer estar aqui. No feed tem mais conteúdos, eu falo de muita coisa aqui no canal sobre constelação familiar, sobre leitura de mapa astrológico, que eu também alio as duas ferramentas, astrologia e constelação familiar e sistêmica, para decifrar aí o seu inconsciente. Também dou aula de yoga integral e consciência corporal, lá na Essência, na Clínica Essência. São aulas particulares, aulas bem voltadas para sua necessidade. Não é aula em grupo, é aula individual ou em dupla. Para você também trabalhar o seu inconsciente através da consciência corporal. Muita coisa vem aí. Conteúdos emocionais que a gente pode trabalhar com as aulas de yoga. Então, gente, é isso. Curte, compartilha, você que está aí assistindo esse vídeo, eu agradeço muito, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Você pode me acompanhar aqui pelo Instagram e também pelo YouTube. Obrigada e até mais.